Vamos continuar nossa avaliação de matemática? Questão 7. Para fazer cupcake, Soraya precisava dos ingredientes que estão representados no quadro a seguir. Ela foi ao supermercado e esqueceu de comprar os ingredientes que estão localizados à esquerda dos ovos. Quais ingredientes faltam para fazer o cupcake? Vamos primeiro nos localizar, né? Eu tenho para esse lado, então, eu vou ter a minha direita. E para este lado, eu tenho a minha esquerda, certo? Então, eu tenho direita e esquerda. Lembre-se sempre disso. E no exercício está pedindo para verificar do lado esquerdo dos ovos. Então, eu tenho que olhar para este lado. Eu tenho aqui, então, os ingredientes açúcar e manteiga, certo? Vamos verificar, então, quais opções as alternativas vão me dar? Letra A. Estão faltando para fazer o cupcake o fermento e o sal? É o fermento e o sal? Não. Estão faltando para fazer o cupcake os ingredientes, o açúcar e o fermento? O açúcar sim. E o outro é o fermento? Não. Então, letra C. Os ingredientes que estão faltando para fazer o cupcake seria o açúcar e a manteiga? O açúcar e a manteiga. Seria esses os ingredientes? Sim, seria esses os ingredientes. Então, a minha resposta seria a letra C. Vamos confirmar qual é a opção que a letra D iria me dar. Estaria faltando para fazer o cupcake o fermento e doce de leite? Não, né? Então, realmente, a minha opção ficaria na letra C. Certinho, galera? Vindo aqui, então, para a questão 8. Olha que bonita a minha questão 8. Vamos ver o que o exercício está pedindo. O desenho a seguir representa a localização das casas das crianças que moram nos arredores da escola. Então, aqui eu tenho a escola. Eu tenho aqui algumas pessoas que moram ao seu redor, né? O Matheus, o Pietro, o Olavo, a Vitória e a Luísa. E tenho a praça aqui no meio, certo? Após observar aqui a nossa localização, vamos ver o que a letra A nos pede. Qual criança percorre a menor distância para ir à escola? Então, vamos observar. Eu tenho aqui a escola. Quais são os alunos que moram mais próximo da escola? Eu tenho aqui o Olavo e tenho aqui o Pietro. Só que o Pietro, olha, ele iria ter que descer o quê? Um quarteirão dele aqui, ó, um quarteirão inteiro para chegar até a escola, certo? O Olavo já teria meio quarteirão apenas. Então, qual que é o aluno que mora mais perto da escola? O Olavo. Então, por isso que ele percorre a menor distância, porque ele vai andar menos. Certo? Vamos colocar aqui qual é a resposta? Quem percorre a menor distância é o Olavo, certo? Entenderam? Vamos verificar a questão B. B. Qual criança percorre, agora é a maior distância para ir à escola da Luísa, para ir à casa da Luísa? Então, aqui está falando a menor distância para ir à escola. E aqui nós vamos lá para a casa da Luísa.
mas eu quero saber qual criança vai andar mais, vai percorrer a maior distância. Primeiro vamos achar a casa da Luísa. Cadê a casa da Luísa? Achei. Olha aqui a casa da Luísa. Acharam a casa da Luísa aí? Isso, essa daqui, ó, vermelhinha. Muito bem. Eu tenho aqui, então, a casa da Luísa. A Vitória, ela teria que andar bastante? Não, mora pertinho. Olha o Matheus. Matheus teria que andar o quê? 1 quarteirão e mais meio, isso. E o Olavo? O Olavo já teria que andar, ó, 1, 2 e depois mais meio quarteirão. Então, o Olavo andaria mais que a Luísa, mais do que o Matheus para chegar na Luísa, certo? Mas e o Pietro? Olha lá o Pietro. Se eu pegar por aqui, o Pietro vai andar 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões. Então, quer dizer, ele vai andar mais que todos os amiguinhos. Se ele vier pelo outro caminho, ó, 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões, ele também vai estar andando mais quarteirões, ó, 5 quarteirões, certo? Então, ele pode descer, mesmo se ele descer aqui, ó, Pietro, ó, 1 quarteirão, 2 quarteirões, vai passar em volta da praça, né? 2 quarteirões, aqui, ó, 3 quarteirões, 4 quarteirões, tá vendo? Então, o Pietro mora mais longe que todos os outros, que todas as outras crianças de Luísa. Então, quem vai percorrer uma distância maior será o Pietro. Vamos anotar aqui? Quem percorre a maior distância é o Pietro. Correto? Então, muito bem. Se terminaram, vamos virar a página. Próxima questão. Se não terminaram, pausa o vídeo, vai devagar, faça no seu tempo, entendendo cada passo, ok? Vamos lá? Questão número 9. Tereza estava escrevendo o número das casas da rua da escola. Ela escreveu diferentes números em cartelas coloridas, representadas a seguir. Então, essa cartelas aqui, ó, foi escrita por Tereza, tá vendo? Toda colorida. Então, Tereza escreveu 232, 425, 333, 564, 805, 779, 616. Então, olha, assinale a alternativa em que as cartelas foram organizadas em ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? É do maior para o menor. Então, eu já sei o que é decrescente. Eu vou começar do maior e vou para o menor, certo? Então, vamos achar o maior aqui? Qual é o maior número? Número 805, certo? Então, 805, então eu sei que eu vou ter que iniciar pelos 805. Quais desses aqui eu tenho 805? A letra A e a letra B. Então, letra D e a letra C eu já nem olho, porque eu já sei que não vai ser essa opção. Aí, depois do 805, eu tenho qual outro número que vem depois do 800 menor que ele? O próximo. 779. Então, olha aqui, ó, tanto a letra A quanto a letra B tem o número que vem depois, 779. Então, ainda estou olhando as duas. Depois do 700, quem que vem? O 600. Então, neste caso, vai ser o 616. Então, eu tenho aqui, ó, tanto na letra A quanto na letra B, o próximo número, o 616, certo?
E depois de 600, eu tenho qual? Vem o 500, certo? Então, vamos verificar. 564. Eu tenho tanto aqui na letra A quanto na letra B. 564. E depois do 500, qual outro número? O 400, que vem antes do 500, né? Menor que 500. Neste caso, 425. Tanto na letra A quanto na letra B, eu também tenho 425. E depois, qual é o próximo número menor de 400? O 300. Neste caso, 333. 333, eu tenho na letra A? Não, ele vem na letra B. Por quê? Porque o 232, ele é menor que 300. Então, 300 vem primeiro e depois o 232. Então, a minha resposta certa é a letra B. Então, vamos aqui, olha, para a questão 10. A professora Márcia construiu um quadro numérico e deixou alguns números sem preencher. Observe. Vamos então observar nosso quadro numérico. Qual que é a nossa sequência? Vamos tentar descobrir? Eu tenho aqui 200, depois eu tenho 202. Então, ó, 201, 202. Depois 204, 202, 204. 205, 206, 207, 208, 209, 210. Então, eu consegui observar que meu quadro numérico começa do 200 e ele tem uma sequência de 2 em 2, certo? Então, vamos lá. Se tem uma sequência de 2 em 2, qual será, então, o meu próximo número aqui? Eu tenho 210, 211, 212. Depois, olha aqui, ó, 216, 217, 218. Aqui. Eu tenho 220, aí eu tenho 221, 222. Próximo, 226, 227, 228. Depois, 234, 235, 236. Tem que completar o próximo, 237, 238. Eu tenho aqui 242, vou precisar de 243, 244. Depois eu tenho 250, 251, 252. Eu tenho aqui, ó, 258, 259, 260. E aqui eu tenho 268, agora eu vou ter 269, 270. Isso mesmo, parabéns. Vamos então agora ler os números da nossa cartela? Vamos lá, do nosso quadro? Eu tenho 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250.
252, 254, 256, 258, 260, 262, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278. Os números que estão faltando para que o quadro fique completo são... Então, olha, acabamos de preencher. Vamos verificar, então? Então, eu iniciei por qual número que estava faltando? O número 212. Letra A, eu tenho 212? Não. Letra B, não. Então, eu já sei que a letra A e a letra B eu não vou assinalar, porque eles já começam errado. A letra C, eu tenho 212. E a letra D, eu também tenho 212. E depois, qual que é o meu próximo número que estava faltando? 218. Olha, tanto a letra C quanto a letra D me apresentam o número 218. E o próximo número? 222. Tanto a letra C quanto a letra D me apresentam o número 222. Próximo, 228. Eu tenho aqui na C 228 e também tenho na D 228. Próximo número que estava faltando, 236. Eu tenho 236 na C, também tenho 236 na letra D. 238. Eu tenho 238 na letra C e também tenho 238 na letra D. Depois, o próximo número, 244. Eu tenho 244 na letra C e 243 na letra D. Tá certo? Não. Olha aqui, ó, 244, 243. Mas como é uma sequência de 2 em 2, então o correto é 244. Então, aqui eu já sei que está correto, mas vamos ver se a letra C permanece os corretos. Próximo, 252. Correto, tem 252 na letra C. Depois, 260. Tenho 260 na letra C. E por último, 270. Fechei com 270 na letra C. Então, a minha resposta correta é a letra C, certo? Próxima questão, questão 11. Na escola Pequeno Polegar, a professora Valéria realizou uma gincana com as turmas do terceiros anos. A pontuação que cada turma fez está representada na tabela abaixo. Terceiro A, 216. Terceiro B, 109. Terceiro C, 303. Terceiro D, 218. Qual turma fez maior pontuação? Vamos ver então aqui, olha, nós estamos trabalhando com o número desde a primeira questão. Qual que é o maior número? Vamos começar. Terceiro A fez 216. Terceiro B fez 109. Qual que é maior, 216 ou 109? 216, isso mesmo. Depois, o terceiro C fez 303. Quem que é maior, 216 ou 303? 303, isso mesmo. E o terceiro D fez 218. Quem que é maior, 218 ou 303? 303. Então, a turma que fez maior pontuação foi a turma C, que também é representado pela alternativa C. Então, a minha resposta é a alternativa C, que é o terceiro ano C. Certinho? Próxima e última questão da nossa avaliação.
Questão 12. Miguel viajou para a casa de sua tia Adriana na quarta-feira de manhã, dia 1º de abril, e voltará para sua casa na próxima quarta-feira à noite. Que dia Miguel retornará? Então, tá falando que Miguel, olha, aqui eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele foi para a casa de sua tia no 1º dia de abril, que foi em uma quarta-feira, tá vendo? Ó? Na quarta-feira de manhã, 1º dia de abril. Então, tá aqui, certinho, achei. E está falando para mim aqui no meu exercício que ele irá voltar, olha, ele voltará para a sua casa na próxima quarta-feira. Então, já é na quarta-feira da semana que vem, não é? Essa semana termina, começo essa outra quarta-feira da semana que vem, à noite. Então, ele vai voltar que dia? Se ele volta na próxima quarta-feira, ele vai voltar no dia 8, isso mesmo. A alternativa, então, correta, que vai estar me falando que dia que Miguel retornará, é a letra C, no dia 8, quarta-feira. Certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação. Bom, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.